Vamos nos colocar de joelhos para falar com Deus. Santo Pai Criador, estamos aqui, Senhor, para adorar o Teu nome. Amém. Para Te louvar, para engrandecer a Ti, o único que é digno de receber todo louvor, toda adoração. Amém. Nós somos pecadores e Te pedimos que o Senhor nos perdoe, nos purifique, que possamos ter condições pelo sangue de Cristo de apresentar a nossa adoração a Ti. Amém. Ó Senhor, suplicamos que o Senhor nos fale nesta manhã, nos dá sabedoria e entendimento, abre-nos o ouvido para compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Amém. Dá-nos senso da responsabilidade que o Senhor coloca em nossas mãos para pregar o Evangelho, para testemunhar de Ti e para engrandecer a Tua obra. Amém. Nós Te pedimos essas bênçãos com cada um de nós e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, os irmãos. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Será que dá para... Então, vamos deixar assim um pouquinho, até para que eu possa ter mais mobilidade. Vou aproveitar aqui para usar os recursos. Irmãos, antes de mais nada, eu quero, na verdade, agradecer a Igreja Adventista Rio Preto, por ter me recebido. Amém. Amém. Já estou, estava falando com a Adriana ali, já estou chegando ao final do curso, finalizando, e eu tenho ficado mais tempo aqui e pouco tempo na Bahia. De agora em diante vai ser o contrário. Eu vou ficar mais tempo na Bahia e menos tempo aqui. Então, esse é um dos últimos momentos que eu estarei aqui com vocês, né? Eu estou indo essa semana, só venho agora no final do mês. Minhas aulas esse semestre estão sendo só uma vez no mês. Então, vai ser um tempo que eu vou ficar mais em casa do que aqui. Então, o que eu quero dizer de início é agradecer aos irmãos por terem me recebido, por terem me acolhido, também me sentir em casa. Fico muito feliz. Eu lembro, ainda hoje, das primeiras vezes que eu entrei em contato com o Reginaldo, com o irmão Vanderlei, né? Pedindo ajuda e orientação para alugar um local. E foi difícil, mas graças a Deus, né? Inclusive eu vim morar aqui próximo, né? na Miguel Arcanjo. E foi um período que, de início, foi difícil. Como todo início é difícil, né? Tomar ônibus, conhecer essas linhas de ônibus, os horários, né, Reginaldo? Reginaldo mesmo teve paciência comigo com relação aos horários, mas graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Então, a gente que é estudante, a gente vem, e o Moel ainda fica mais tempo, né? Porque o Moel chegou antes de mim, vai depois, porque ele está fazendo a graduação, são 4 anos, eu só 2 anos, pós-graduação. O irmão Francisco está aqui também, né? Também, o irmão Francisco é que vai, a versão dele bater recorde, 6 anos, né, Francisco? Ele quer fazer o mestrado, está fazendo mestrado, está pensando no doutorado aqui também. Então, e eu agradeço muito a vocês por
por terem me recebido. Beleza, pode falar. Foi uma honra tê-lo aqui conosco, meu querido. Eu que digo que está se Sinta-se abraçado por todos nós. Sim, glória a Deus. Amém. Eu estou indo terça-feira, retorno no final do mês, né? Aí vou ficar só uns 4 ou 5 dias. Aí vou para a Bahia de novo, retorno no final de novembro. Aí, no final de novembro, como a gente tem uns seminários para apresentar, aí eu vou ficar uns 15 dias. E aí, eu acho que eu só retorno em fevereiro, para ficar menos de uma semana, não sei. Possivelmente, acho que eu não vou nem passar o final de semana, porque vai ser a defesa. Mas é isso, estamos seguindo aí, está sendo uma bênção. Eu queria convidar os irmãos para que abram a Bíblia no livro de Atos. Só um detalhe também, que a esposa mandou dizer aos irmãos que agradecem muito por vocês terem me recebido, terem me acolhido, né? E ela também ficou muito feliz e muito grata por vocês terem me recebido. Atos, capítulo 20. Vamos deixar a palavra de Deus aberta aí no livro de Atos, capítulo 20. Irmãos, eu fiquei muito feliz em ter chegado na igreja de Ouro Preto num momento de transição, um momento de muitas coisas boas que estão acontecendo. E eu digo assim para vocês, esse está sendo um momento muito maravilhoso na igreja. Quando a gente vê uma igreja crescendo e com grande possibilidade de crescimento. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, a gente ficava muito preocupado com relação ao local e com relação às pessoas que não iam para a igreja, né? Não tínhamos visitas e uma série de dificuldades. Mas a gente está vendo que a associação tem tido um olhar diferenciado para a igreja de Ouro Preto e coisas estão acontecendo. E a gente fica se perguntando, né? E a igreja? E a igreja? A igreja, quais são as possibilidades da igreja agora? Sabemos que Jesus disse lá em Mateus que nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E nós, como Igreja de Deus, somos comissionados, somos chamados a ir e pregar esse Evangelho a toda criatura. Aproveitar o momento dessa metamorfose, dessa mudança que está acontecendo na Igreja de Ouro Preto, para que possamos pregar e difundir esse Evangelho. Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28 diz: Zé, coloca aí, fique à vontade. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Irmãos, este verso nos mostra que esta igreja de Deus foi comprada pelo próprio sangue de Jesus. Muitos foram os embates que essa igreja passou. Muitas foram as dificuldades, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E eu digo assim, o povo de Deus não é de 1844 ou 1863 para cá. Mas Deus tem o seu povo estabelecido desde o Éden. Muitos foram os momentos em que o inimigo lutou para exterminar aqueles que traziam sobre si o nome de Deus. Mas Deus sempre esteve à frente do seu povo. E nos mantém até hoje. E vai estar sempre guiando, protegendo e dirigindo. É fácil?
Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11, fala da fé, diz que muitos passaram por muitas dificuldades de serem cerrados ao meio, jogados nas covas dos leões, nos antros da terra, foram perseguidos, humilhados, mas Deus os fez vitoriosos. E se Deus esteve com eles, não será diferente conosco. Não será diferente conosco. Porque Ele tem cuidado de nós. Ainda, aí, só um detalhe ainda mais, Ele chama a atenção no versículo 28, que nós lemos de Atos, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus. Deus chama homens e mulheres através do seu Espírito para que estes tenham cuidado com a igreja de Deus. E aqui eu quero salientar. A gente vê que tem as pessoas que entram na obra bastante no início, né? E vai passando o tempo, elas vão ficando velhinhas, vão adoecendo, e Deus vai levantando outras pessoas. Eu quero chamar a atenção aqui, olha, nosso irmão Hélio não está mais aqui conosco. Está um pouco doente, não tem como vir todos os dias, mas Deus levantou também o irmão Ari. E assim Ele vai levantar outros também. E sabe quem serão os outros que Ele vai levantar? Essa geração ali, ó, o Vitor, sua esposa Bárbara, o Wanderson, essa jovem que está chegando também, né? Tem a Luísa, a Esther, o Cleiton, tem o Gabriel, esse tem um nome um pouquinho diferente, Aisha, tem a Aisha, né? Tem a Caiane. Deus está trazendo uma nova geração e são eles que no futuro vão fazer o quê? Pregar o Evangelho. Não só pregar o Evangelho, mas serão aqui os futuros diáconos, diaconisas, os anciãos dessa igreja. Amém. Amém. Então, esta geração, Deus está levantando. E quem é que vai comissionar eles? O Espírito Santo. Está escrito aqui. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. 1 Timóteo 3,15, ele fala também sobre algo importante sobre a igreja de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Diz assim: para que se eu tardar, só o 14 para a gente compreender o contexto, né? Escrevo-te estas coisas, esperando viver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da Verdade. verdade. Né? Cauã também ali, né? Cauã tinha saído na hora. Também. Então, o que acontece? Essa igreja do Deus vivo é a coluna e baluarte da verdade. Meus irmãos, esta obra, que foi muito atacada no passado, só existe até hoje porque ela é a coluna e baluarte da verdade. Se Deus não tivesse mantido, se Deus não tivesse sustentado, essa obra não teria chegado onde chegou. E eu quero trazer a atenção, em especial, para a nossa igreja aqui de Ouro Preto. Tem crescido, tem havido um crescimento. Talvez vocês não consigam perceber, eu espero que consigam perceber, porque, de qualquer forma, Deus tem agido aqui em Ouro Preto. O Edilson falou que tem inúmeras pessoas que fez contato com o Novo Tempo e estão aqui em Ouro Preto esperando que a gente vá até elas.
né? Adriana, né? 500 pessoas, não foi? Então o que acontece? Deus tem chamado as pessoas e nós estamos sendo chamados para ir até elas, para trazer também elas para cá, para que possam conhecer. Mas elas só virão se nós estivermos alicerçados na palavra da verdade. Se nós quisermos pregar a nossa palavra, se nós quisermos aqui na igreja falar de filósofos, de conhecedores de ciência, né, de outras coisas, fazer igual a Paulo, eu poderia falar para vocês de vários filósofos, de várias coisas interessantes, mas eu prefiro falar da verdade da palavra de Deus. Porque os homens morrem, mas a palavra de Deus permanece eternamente, para sempre. E é dela que nós devemos nos atentar. E é a ela que nós devemos nos atentar. Irmãos, 1 Coríntios 12 fala algo muito importante. 1 Coríntios, capítulo 12. Coríntios 12, o versículo 28, diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Não. Deus estabeleceu na igreja pessoas com vários dons, com várias habilidades. E todos nós temos uma parte importante a desempenhar. Todos nós. Enquanto um canta, o outro prega, o outro auxilia, o outro vem. É interessante a gente para pensar assim. E não pensa naquele que vem na igreja durante a semana para limpar, para que quando a gente chegar aqui esteja um ambiente agradável. A gente não pensa naquele que durante a semana teve que, sei lá, talvez trazer uma água, comprar um papel higiênico, comprar um detergente. Todos têm papel importante na igreja de Deus. Todos. Como ele, no capítulo 12, aí, ele faz até uma analogia com o corpo. Né? São todos mãos? São todos pés? Se o versículo 14, ainda 1 Coríntios 12, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então todos nós temos importância na igreja de Deus. E eu quero chamar aqui a atenção de vocês que a igreja precisa de todos nós. A igreja de Ouro Preto está entrando numa nova fase. E aí eu lembro que Reginaldo, né, ia à frente lá na Sarabenha, pegava ali aquele manual e seguia os trâmites da escola sabatina. Sábado passado, esse sábado, nós já fizemos uma mudança. Nós já trouxemos o jogral, já teve uma música especial, já teve outras coisas que precisam mudar, na verdade, a cara do culto, da escola sabatina. A gente precisa seguir agora outros caminhos. Lembra que o pastor falou? Coisas novas. Precisamos nos adequar dessa forma. E aqui eu vou dizer, quem é diretor da escola sabatina?
Então, precisa parar, pensar. Quem é diretor da escola sabatina, fazer uma escala, ó, você vai ser responsável por esse sábado, outra pessoa vai ser no outro sábado, o Ministério da Mulher vai ser no sábado, o Ministério dos Homens vai ser no sábado, os diáconos vai ser no sábado. Então, por quê? Porque dessa forma você, como diz aqui, né? Atentai por vós e pela igreja de Deus. Então você vai organizar de forma que não fica pesado para uma pessoa. Todo mundo participa. E aí os jovens vão ser responsáveis por outro sábado. E aí vai organizar a escola sabatina. Todo mundo vai participar. Vai ter uma pessoa que vai... Não, você na escola sabatina, você vai cantar. Você vai fazer a música especial. Então ele vai ter durante aquela semana todo o tempo para ensaiar uma música. O outro vai elaborar um jogral. Interessante que essa semana eu falei com a Edilson. Edilson, tem como a Karine organizar um jogral? Foi ela que organizou esse jogral que a gente fez hoje. E ela organizou o jogral, e aí o que foi que eu fiz? Eu escrevi, né? Dei as partes para cada um recebeu aí uma parte para poder ler, né? Ficou com vocês. E a gente apresentou aqui na frente, fizemos um breve ensaio mais cedo e apresentamos aqui na frente. Então, essa organização é muito importante, porque dinamiza, todo mundo participa e todo mundo se sente importante na casa de Deus. Talvez a gente diga assim, mas eu não sou um ancião da igreja. Meu irmão, sinceramente, nem queira ser. Nem queira ser, mas Deus estabeleceu. Se Deus te chamar, aceite, porque Ele vai te capacitar. Né? Eu já vi várias pessoas que foram chamadas para ser anciãos em situações que não imaginaram que ia passar por situações difíceis, mas que Deus deu sabedoria para vencer aquela situação. Então, se Deus te chama, aceite. Os diáconos vão ter um trabalho importante, né? Estava até conversando com a irmã Sebastiana outro dia. O diácono que fica à porta, ele não fecha o olho na hora da oração. Ele não pode fechar o olho na hora da oração. Ele tem que ficar ali, ó, atento. Às vezes ele está orando, entra um cachorro, uma criança sai, o que é mais perigoso, né? Nós temos aqui, tem a Ana Júlia, né? Do Edilson, tem mais outra criança. Acho que vai ter o de Azul Baixa, né? Talvez, acho que tem um, né? Assim. Mas de qualquer forma, tem que estar atento. Às vezes entra um bêbado, né? E aí o que acontece? O diácono tem que estar atento a essas coisas. Então ele não fecha os olhos ali na hora da oração. É ele quem recebe, ele que chega mais cedo. Então, hoje, quando eu cheguei aqui, a igreja estava aberta. Né? O diácono chega mais cedo, o diaconiza, recebe a chave com antecedência. Tal dia você que vai abrir. Tem que ter um chefe de diáconos para fazer a escala de quem vai abrir. Tal dia você vai abrir a igreja. Né? E aí você vai tirar os dízimos e as ofertas. Então, é uma forma de organizar a igreja de Deus. Foi assim que os pioneiros trabalharam. Essa igreja é a igreja da profecia. Está lá em Apocalipse 10, versículos 10 e 11. Projeta aí, por favor. Samuel. Apocalipse, capítulo 10, versículos 10 e 11. E os pioneiros trabalharam, né, justamente baseados na profecia. Tomei o livrinho da mão do anjo e me devorei. E na minha boca era doce como mel. Porém eu comi. E o meu estômago ficou? Verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu vou pedir esse cabo HDMI.
Irmãos, nós conhecemos da história da igreja quem foi esse homem. Guilherme Miller, conhecido como William Miller. Ele pregou o que ele descobriu na Bíblia, que Jesus voltaria. E ele começou porque ele, de acordo com a profecia, voltaria em que data? 1844. E ele começou a pregar. Primeiro ele planejou para 43, teve um erro ali, depois ele viu 44. Mas a profecia já predizia o quê? Que quando ele comesse o livro, seria o quê? Ao estômago? Amargo. Não, na boca seria Doce. mas no estômago Amargo. foi o desapontamento. Quando ele começou a pregar, muitas pessoas se converteram e aceitaram a palavra de Deus. Houve um grande movimento. Mas depois, com o desapontamento, foi amargo. Mas eles não desistiram. Eles continuaram pregando. E algumas pessoas se juntaram a ele nesse movimento, de forma depois que eles se juntaram para estudar a palavra e conseguiram perceber que eles tinham errado. Mas alguns homens, eles se juntaram, para entender o que aconteceu. Um deles foi Joseph Bates, Foi José Bates. Aos 15 anos de idade, Joseph Bates embarcou em um navio comercial. Durante 21 anos subsequentes, viveu a vida de marinheiro e capitão de navio. Bates voltou a viver uma vida normal em 1828, com uma pequena fortuna. Durante o despertamento adventista, o capitão de navio, aposentado, tornou-se um respeitado evangelista e líder espiritual entre os adventistas. Ele foi um grande líder. Ele escreveu alguns livros e, se não me engano, aqui como diz, no começo de 1845, Bates foi providencialmente guiado a uma compreensão da verdade a respeito do sábado do sétimo dia. E em 1846, publicou um panfleto de 48 páginas sobre o assunto. Então foi um grande homem que foi levantado por Deus naquela época. Deus também quer levantar pessoas aqui hoje. Amém. Precisamos nos colocar na brecha de sermos usados por Deus. Irã Edson também ele escreveu muito sobre a palavra de Deus. Eu não vou ler, mas ele também foi um grande homem que foi usado por Deus para pregar a palavra. Ele teve, inclusive, no desapontamento, Irã Edson foi um dos homens que pôde compreender a passagem que naquela época não seria a volta de Jesus, mas a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. Ele recebeu essa visão dentro de um milharal. Pois é. Ellen White dispensa comentários, Ela não foi a primeira pessoa chamada por Deus para ser a profeta do Senhor. 2 homens antes foram chamados e eles rejeitaram. E ela foi chamada. Se sentiu indigna, mas Deus a capacitou. Então assim também Deus pode nos chamar e nós nos sentimos indignos, mas Ele nos capacita. Esses foram pioneiros. Tiago White, esposo da Ellen White, ele foi professor de escola, posteriormente tornou-se ministro do Evangelho do estado do Maine, aceitou as ideias de Guilherme Miller sobre a segunda vinda e teve muito êxito na pregação da breve vinda do Senhor. Tiago White, ele foi um grande líder também, mas foi esposo da Ellen White, mas ele morreu, de certa forma, precocemente, até pelo trabalho que ele desenvolveu de se dedicar à pregação do Evangelho. J.M. Andrews, ele, inclusive, tem a Universidade de Andrews, nos Estados Unidos,
Ele foi um grande líder também, conhecedor da palavra de Deus. Ele viajou como missionário para a Europa para distribuir, né? Para pregar a palavra de Deus. John Byington. John Byington, ele nasceu em Vermont, filho de um pregador metodista que havia servido como soldado no exército revolucionário, que lutou pela independência americana da Inglaterra. Foi batizado na igreja metodista, depois recebeu licença como pregador leigo da igreja metodista. Ele, se não me engano, foi ele que foi o primeiro presidente da igreja adventista. Foi ele mesmo. O primeiro, em 1863, com idade de 65 anos, aceitou ser o primeiro presidente da recém-organizada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então ele foi o primeiro presidente mundial da igreja. Os irmãos, a história conta que os irmãos elegeram Tiago White, mas Tiago White declinou do cargo e ele foi eleito como o primeiro presidente mundial da Igreja Adventista. John Loughborough também foi um grande pregador, guardador do sábado. Raquel Preston. Vocês sabem que foi ela quem trouxe a mensagem do sábado para a Igreja Adventista. Foi esta mulher. Raquel nasceu em Vermont, uniu-se à Igreja Metodista e posteriormente à Igreja Batista do Sétimo Dia de Verona, em Nova York. Mediante seus esforços, um grupo de adventistas enxergou a importância do sábado e passou a observar o sétimo dia da semana. Como resultado disso, José Bates, Tiago White e Ellen White aceitaram o sábado do sétimo dia, o modo pelo qual Raquel apresentou o sábado à comunidade, que posteriormente se tornaria a primeira congregação adventista sabatista. Aí vai explicar como ela apresentou. Mas o que acontece? Estes homens foram pioneiros, pregaram o evangelho, que levou também Stephen Haskell, Uriah Smith, Pastor Bell, né? Você fala o nome dele. Então o que acontece? Eu já mostrei aqui, mas vocês lembram quando a Igreja Adventista foi organizada como Igreja Adventista? 1863. Exatamente, está aqui, né? A igreja foi organizada em 1863. Aqui, ó. Em 1863, o pastor Byington, né? John Byington, aceitou ser o primeiro presidente da recém-organizada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse nome traz duas doutrinas importantes: adventistas, que aguardam e pregam o retorno de Jesus, e sétimo dia falam sobre o sábado. Irmãos, estes homens e estas mulheres foram os pioneiros naquela época. Agora eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Abram meus ouvidos aqui, meninos, meninas, mulheres. Vocês são os pioneiros da Igreja Adventista de Ouro Preto. Amém. Vocês estão aqui neste tempo, nesse momento histórico, para pegarem a bandeira de Deus e desfraldar, ou seja, né? Balançar, mostrar para todos. Vocês são esses pioneiros. Nome de todos não foram falados aqui, mas aquele filme que eu aconselho vocês assistirem, Como Tudo Começou, mostra que, inclusive, alguns dos pioneiros, lamentavelmente, eles se desviaram da verdade. Eles se desviaram da verdade. Nós não podemos ser desses que se desviam da verdade. Nós precisamos permanecer. Aqui tem
um slide que é um seminário chamado Novas Conversas. Eu estou aproveitando aqui para... Aqui. Bem-vindo à Igreja Adventista. Esse slide mostra algo muito interessante. A dificuldade que esses pioneiros enfrentaram para pregar a palavra. Quando eles tiveram um desapontamento de seus 44 irmãos, o que eles fizeram foi isso aqui. Eles se reuniram para orar, para estudar a palavra. E aqui diz, no livro Igreja Remanescente, página 20, o relato que tem lá é que reuníamos sentindo angústia d'alma, a fim de orar para que fôssemos um na fé e doutrina. Eles não queriam cada um ter um entendimento diferente. Pois sabíamos que Cristo não está dividido. Cada vez tomávamos um ponto para assunto de nossa investigação. Abriam-se as Escrituras com sentimento de temor. Jejuávamos frequentemente, a fim de pôr-nos em melhor disposição para compreender a verdade. Se depois de fervorosa oração não compreendíamos algum ponto, nós o discutíamos e cada qual exprimia livremente sua opinião. De novo, então, nos curvávamos em oração e ardentes súplicas ascendiam ao céu, para que Deus nos ajudasse a ver de uma mesma maneira, para que fôssemos um, como Cristo e o Pai são um. Muitas lágrimas eram derramadas. Ou seja, eles, ao estudarem a minha palavra, tinham vindo de outras igrejas e vários credos, mas eles entendiam que não podiam ter várias compreensões. O entendimento da palavra era um só. E eles jejuavam, oravam, estavam ali juntos, querendo que Deus mostrasse para eles qual era o verdadeiro sentido daquilo que eles estavam estudando. Esses foram os pioneiros. Talvez nós tenhamos que passar por situações semelhantes, mas eles trilharam esse caminho. Nós não podemos seguir por caminhos contrários. Fomos organizados como um movimento em 1863, com uma missão bem clara: pregar a mensagem angélica a toda nação, tribo, língua e povo. Então, a Igreja Adventista foi organizada oficialmente em 1863. Em 1860, os adventistas escolheram um nome que incluía suas crenças definidoras. E nos 3 anos seguintes, organizaram formalmente suas congregações, associações e associação geral. Nos anos que se seguiram, eles fundaram instituições para apoiar sua missão: escolas, estabelecimentos de assistência sanitária e empresas de publicações tornaram referência do adventista. Então, o que acontece? A igreja cresceu e foi se organizando porque tinha uma necessidade de permanecer unidos. Assim também, nessa época, nesse contexto histórico, possivelmente surjam até problemas que venham causar divergências. Mas nós precisamos ficar unidos. Não podemos nos afastar. Não podemos, seja qualquer coisa que seja, partir. Cada um pender para um lado com um pensamento diferente. Até porque a igreja, naquele período, ela estabeleceu algumas doutrinas. E eu quero perguntar, vou ser redundante, quero perguntar uma pergunta que eu já perguntei anteriormente. Quantas doutrinas a Igreja Adventista tem? 28. Será? Temos 6 doutrinas. Nós temos 6 doutrinas. Doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina da salvação, doutrina da igreja, estilo de vida e doutrina dos últimos eventos.
Mas por que 28? Aí temos 28 crenças fundamentais. Está bem melhor explicado nesse inário. No início aí no inário, eu estava olhando assim e disse, mas que maravilha, eles agora colocaram até mais fácil da gente compreender. Ele coloca aqui, ó, aqui, no sumário, eles colocaram os hinos de acordo com as doutrinas. E essas doutrinas estão divididas em quantas crenças? 28. 28 crenças. Ela 27, né? Isso. Por que eu uso mais uma? A necessidade, aí é que está o detalhe. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando. Mais e mais até ser dia perfeito. Então, no passado, aqueles pioneiros, eles entendiam, eles queriam que Deus revelasse para eles qual era a vontade deles. E eles entendiam que não tinham compreendido toda a palavra de Deus. E foi compreendendo. A mesma coisa, chegamos numa situação recentemente, colocar recentemente, de uns 15, 20 anos, né? E se compreendeu a necessidade de mais uma doutrina. E por isso surgiu mais uma doutrina. E aí que entra interessante um ponto. Não foi necessário, nesse período de 70 anos mais ou menos, a igreja organizada, regressão nessas crenças fundamentais. E nenhuma modificação. Acrescentou-se mais uma, mas não regrediu. Isso. Ou seja, descobriu-se mais a verdade. Mas não houve uma descoberta. Não, nós estamos errados nisso. Vamos voltar atrás. Não houve. Se porventura acontecesse, seria importante e tomar essa decisão. Mas não tomou, né? Não houve essa situação. Então, nós temos 28 crenças fundamentais que se encaixam naquelas 28, naquelas 6 doutrinas. Resumidos em 6 doutrinas. Isso, resumidas em 6 doutrinas. E que você pode olhar aí no seu inário novo, logo no início. Só para vocês terem ideia, passa só uma folha, já tem elas. Então, Deus está guiando, orientando essa igreja. E nós precisamos seguir nessa direção. E justamente por isso, por orientar, foi que Deus, dentro da divisão sul-americana, vamos colocar assim, Deus levantou algumas instituições. Nós temos casas publicadoras. No Brasil é a CPB. E na Argentina, ASIS. Então são 2 casas publicadoras. Vou trazer falando da América do Sul. Francisco não dá África. As outras são 63, meu querido. Isso, são muitas casas publicadoras ao redor do mundo. A casa publicadora para o Brasil e a ASIS para línguas hispânicas. Ela não atende só a Argentina, mas as línguas hispânicas. Outra instituição que nós muito conhecemos é a Novo Tempo. Rede Novo Tempo, que tem TV e rádio. E mídia. E mídia, também mídia. Novo Tempo para nós do Brasil e para as línguas hispânicas, Novo Tempo, né? Novo Tempo. Então, o que acontece? Que justamente para a pregação do Evangelho em todo o mundo. Nós estamos falando só da América do Sul aqui, tá? Emissoras de rádio são 19 em Novo Tempo. Pois é. Isso. Então, tá sabendo os detalhes aqui. Hospitais e clínicas no Brasil. Temos o Servisa, Engenheiro Coelho. Olha só quantos hospitais ou clínicas temos aqui no Brasil. Em Salvador tinha um hospital, se não me engano era o Hospital Salvador, que agora não é mais. Pertencia à Ajuda em Cross, mas como a Ajuda em Cross ela acabou vendendo, negociou, então saiu da administração da igreja. Pois é. Mas o que acontece? Até que a irmã Adélia falou de alguma clínica em algum lugar, né? Tem na Serra do Cipó. Então, isso. Mas que não é da igreja, mas são de irmãos da igreja que implantam os princípios da igreja. Indústria de alimentos,
Nós conhecemos a Superbom, né? Também tem a Granix. A educação adventista, aqui eu vou ler porque os adventistas também são muito conhecidos por sua rede educacional. A rede adventista é a maior rede educacional do mundo. Ela está presente em 165 países. Somente no Brasil são 512 unidades escolares que atendem cerca de 225 mil alunos, desde a pré-escola até o nível superior. Vou falar da minha união agora, que não era aqui, né? União Leste Brasileira. Aqui é a União quê? Mineira do Sul. União da Sul. Associação Mineira do Sul. A Associação Mineira Leste, né? Lá é Leste, né? Por isso que é o LP. Possui em seu território 28 unidades escolares. Pensando apenas no nível superior, temos 14 unidades e aproximadamente 20 mil alunos. Irmãos, alguns dias atrás aí alguém falou até da FAB, a gente falou da FAB lá no grupo, não foi? Uniaene. Esse é o Uniaene. Esse é o Uniaene. Eu coloquei a foto até da escola, que essa aqui é a escola de ensino médio e fundamental que está aqui. Mas aqui tem uma clínica de fisioterapia e tem a faculdade de teologia aqui dentro. Aqui é o campus do Uniaene. Aqui essa torre aqui é uma caixa d'água que tem a praça. O pastor Alex não estudou lá. O pastor Alex estudou no NASP. Mas o pastor Lucas, que pregou aqui, foi que estudou aqui no Uniaene. É em Cachoeira, interior da Bahia. Aí eu conheço. Eu conheço lá também. Conhece também, né? Muito bom. Mas, enfim, o que é que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que Deus está conduzindo esta igreja. E que ao longo do tempo, à medida que foi necessário, Ele foi levantando instituições para nos manter juntos, para que o Evangelho seja pregado. E nós precisamos continuar seguindo nesse caminho. E vocês estão agora, nesse tempo, para seguir este caminho. Deus levanta esta igreja. Eu vou passar um vídeo aqui, para a gente finalizar, mostrando o quanto Deus tem conduzido esta igreja. Pronto, o celular do Venezuela já está instalado. Eu só passar esse anúncio. Além de um bom plano, sabemos que uma organização do tamanho da Igreja Adventista precisa de uma estrutura sólida para se manter ativa e realizar um trabalho sério. Nossa sede mundial está localizada nos Estados Unidos, onde administramos 13 divisões mundiais em todos os continentes, inclusive em países e regiões com baixíssima presença do cristianismo. Essas divisões, então, coordenam o trabalho das uniões e associações, ou missões, que inclui escolas, colégios, universidades, hospitais, clínicas e projetos sociais desenvolvidos por nossa agência humanitária, a AGRA. A divisão sul-americana, com sede estabelecida em Brasília, no ano de 1976, administra a igreja na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Mas o que faz a diferença mesmo são as frentes mantidas na base, onde membros voluntários e simpatizantes fazem tudo acontecer. São os ministérios, departamentos e serviços. No território sul-americano, temos 2 fábricas de alimentos, a Granix, em Buenos Aires, Argentina, e a Superbom, em São Paulo, Brasil. Na área de impressos, coordenamos os trabalhos da ACES, Associação Casa Editora Sul-Americana, na Argentina, e da CPB, Casa Publicadora Brasileira, no Brasil.
O movimento adventista acredita no potencial da comunicação integrada e estratégica. É a esperança que rapidamente avança por meio de ferramentas e meios que potencializam a divulgação para diferentes e variados públicos e locais distantes. Veiculamos dezenas de programas de TV e rádio, 24 horas por dia, em português e espanhol, por meio da Rede Novo Tempo de Comunicação. Rede que atua também com conteúdo na web, que inclui livros bíblicos e que leva a mensagem por meio do Ministério da Música, desenvolvido pelos cantores da gravadora Novo Tempo. Estamos nas redes sociais e ali dialogamos com as pessoas que tomam decisões espirituais e que querem um futuro melhor. Mantemos um forte portal corporativo, o adventistas.org, com materiais, notícias escritas, vídeos, fotos e infográficos que informam, inspiram e transformam vidas diariamente. Estamos preocupados em comunicar com eficiência, mas em ensinar para a eternidade. Por isso, mantemos a rede de educação adventista, com milhares de alunos, professores e centenas de instituições até o ensino superior. Uma grande rede focada na filosofia do desenvolvimento integral do aluno, nas áreas física, mental e espiritual. A educação adventista, apesar de centenária, não parou no tempo. Compreendemos que é preciso um aperfeiçoamento pedagógico constante, uso da web para contato com alunos e pais, investimento no ensino à distância, porque queremos oferecer o melhor aqui também para quem busca conhecimento. De olho na internet e nas novas mídias, nós não nos esquecemos das nossas origens. Por isso, não abrimos mão da comercialização de livros e das revistas. Apoiamos um exército de homens e mulheres, os comportores, que seguem firmes no Ministério de Publicações e não se cansam de levar às pessoas um material de qualidade. Estão nas ruas, nas empresas, nas casas e distribuem material que orienta e dá uma nova perspectiva de vida para as pessoas. Muitos desses materiais são obra da escritora Ellen White, uma das norte-americanas mais influentes de todos os tempos, segundo pesquisas recentes. Seus livros sobre religião, saúde, educação, relacionamentos, família foram traduzidos para várias línguas e apresentam conceitos super atuais hoje. Somos uma igreja conectada, não só na comunicação, mas com as causas sociais. Alertamos e conscientizamos sobre os riscos e os prejuízos da violência doméstica com o projeto Quebrando o Silêncio, que tem ações da comunidade, uma revista com dados e informações úteis e um site de apoio. Motivamos jovens e adultos a serem doadores sistemáticos de sangue com o projeto Vida por Vidas. E praticamos a solidariedade com atividades concretas em favor de quem tem pouco ou nada, com projetos como o Mutirão de Natal. Levamos alimentos, roupas e brinquedos para milhares de pessoas todos os anos. Mas sentimos necessidade de fazer mais. Temos uma agência humanitária, a ARA, presente em mais de 130 países e sempre pronta para atender situações de risco, calamidades ou necessidades da população, além de levar capacitação e desenvolvimento econômico, saúde e educação. Família também é um dos nossos focos como igreja. Acreditamos que, como base da sociedade, a família... Irmãos, eu digo assim, esta é a igreja adventista. Amém? Amém. Deus chamou esse povo para pregar a palavra, para testemunhar de Jesus. Assim a igreja precisa funcionar em seus diversos departamentos, né? Escola sabatina, organizando as escalas, o diaconato, como eu já falei ali na porta, cuidado do patrimônio também é uma atividade de diaconato. Os desbravadores, que aqui, graças a Deus, têm juntado esses jovens aí. Os jovens também têm sempre
passado a sua lição ali, a sonoplastia e tantos outros precisam primeiro se consagrar e se envolver. Então o que acontece? Todos nós, nesse trabalho, Deus nos chama e tem espaço para todos. A sonoplastia é um espaço, né? Aqui que pode agregar aí os jovens para estarem ali. Só que todos nós, membros de igreja, oficiais de departamentos, diretores de departamentos ou não, precisamos nos consagrar a Deus. Em especial, vou colocar assim, os líderes como diretores de departamentos. Porque não é possível que a gente tenha líderes que não se consagrem. Precisamos levar uma vida cristã. Precisamos observar os limites do sábado. Não namorar não cristãos. Precisamos buscar roupas adequadas na rua e na igreja também. E eu coloco assim, a necessidade de uma consagração completa, de uma entrega completa da nossa vida ao Senhor. E eu diria assim, algumas dificuldades, né, algumas pendências que às vezes a gente de fora percebe um pouco. E que eu gostaria de colocar aqui até como sugestão, até já falei, acho que eu vou ali, com quem que eu falei, não sei se foi com o El. Eu sei que as verbas financeiras da igreja é algo que é preocupante. É algo realmente que nos preocupa até para que não se gaste demais ou não se gaste de maneira inadequada. Mas, como a igreja tem funcionado em vários lugares, eu diria até que vocês, aí é uma questão que vocês têm que conversar com a comissão e com o pastor. Né? Como é que tem funcionado a igreja em vários lugares? Cada departamento recebe uma porcentagem das verbas, das ofertas que entram. Isso aí, a tesouraria, o sistema de tesouraria faz isso lá no programa. Cada departamento recebe uma porcentagem das verbas. Tipo, 1%, 1,5%, 2%, 5%. E cada departamento tem uma verba. É claro que nem todos os departamentos precisam de verba, mas aqueles que precisarem recebem uma verba. E esse valor fica de fácil acesso ao diretor do departamento. Não fica na mão do diretor do departamento. Fica na tesouraria. Só que o departamento, vamos dizer, escola sabatina, que precisa comprar. Hoje mesmo nós fizemos o jogral com a Bíblia. Mas quão bom seria se tivéssemos uns classificadores, né, umas pastas, para que a gente viesse aqui na frente com aquela pasta bonitinha aqui, né? Imagine só você lendo aqui uma pasta. Quem está aí não está vendo, talvez o papel feio que está aqui dentro. Mas tem algo bonito aqui que está sendo apresentado. Então, o diretor do departamento teria aquela verba que ele não, eu preciso de R$15 para comprar alguma coisa. Só que ele tem um prazo de 5 dias para devolver a nota fiscal daquele valor que ele pegou. Não é só levar o dinheiro e acabou, comprou, nem dar satisfação. Não. Ele pegou a verba, R$15, ou R$50, ou R$100, sei lá quanto, sabe? E tem 5 dias para devolver a verba, ou a nota fiscal. Com o troco, se sobrar troco. Se não sobrou, não, eu peguei R$15, mas foi 17. Então vou te dar a nota dos 17, me dá mais 2. E aí, o que acontece? Você dinamiza, você fica mais fácil de acessar e resolver os problemas. Né? E de forma correta. Não entregou nota, não pode pegar verba. Não entregou nota de jeito nenhum, perdeu o carro. Perdeu o carro. Porque aí já se configura falta de honestidade, né? Então, irmãos, a igreja precisa seguir organizada. E foi assim que os pioneiros fizeram no passado para poderem crescer. Então a gente precisa também ter pessoas corretas, pessoas justas, pessoas honestas, pessoas consagradas, às quais possam ser confiados essas responsabilidades e essas possibilidades para fazer o avanço do reino de Deus. Outro ponto importante talvez a gente
como se diz, né? A história, a obra estranha de Deus. A obra estranha. Às vezes é necessário também ver quem ainda não está mais frequentando a igreja. Visitar essas pessoas. Tentar trazê-las. Se essas pessoas decidirem que não vão mais voltar e estão vivendo uma vida completamente avessa à palavra de Deus, conversar com elas e fazer a remoção do nome dessas pessoas. Talvez tenhamos aqui pessoas que não frequentem mais, que têm uma vida completamente contrária. Então, por que manter os nomes dessas pessoas? E acaba trazendo problemas para a igreja de Deus. Então, são obras que precisam ser feitas. Algumas são difíceis de serem feitas. Mas se Deus chamou vocês para essa obra, Ele vai capacitar. Então eu quero finalizar aqui dizendo que a nossa igreja foi organizada por Deus para uma obra grandiosa. Ele desenvolveu, Ele fez essa igreja crescer. Ele vai continuar fazendo isso. E nós estamos com esse bastão hoje em mãos, como idosos, como adultos, como jovens, como adolescentes, como crianças que serão os próximos a empunhar e desfraldar essa bandeira. E as pessoas responsáveis hoje precisam dar esse exemplo a esses que vão chegar, para que eles, no futuro, quando chegar a vez deles, eles também saibam como proceder. Então, meus irmãos, vocês hoje têm nas mãos o bastão da igreja de Deus. Amém. Não tenham medo de empunhar e de seguir avante, porque Deus é conosco. Amém. E Ele nos dará a vitória. E para finalizar, eu quero convidá-los, eu esqueci o número do hino, mas eu acho que é o 31. Nós cantamos. Não sei se nós cantamos ele, deixa eu dar uma olhada. 73 nós cantamos Filho dos Reis, não foi? Grandioso Deus, nós te louvamos, nosso Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Amém. Ao longo dos séculos, o Senhor tem mantido um povo que tem buscado aprender da tua palavra, se manter fiel e seguir as tuas orientações. E nos últimos tempos, o Senhor levantou a tua igreja, teu povo adventista do sétimo dia, para empunhar a tua bandeira, para glorificar o teu nome. E tem engrandecido esta obra. Muitos foram os problemas, muitas as dificuldades, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Amém. Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial sobre esta igreja de Ouro Preto. Amém. Que neste momento histórico tenha aqui em suas mãos a tua obra para levar avante, para fazer crescer e desenvolver. Capacita o Senhor. Abre-lhes os olhos do entendimento para que vejam a necessidade de se consagrar a Ti. Para entender que no passado aqueles homens chamados por Ti foram vitoriosos pela oração, pelo estudo da palavra, por estarem determinados a seguirem os Teus caminhos. E assim também, esta é a fórmula pela qual eles alcançaram a vitória. Não tanto por estratégias, por tecnologia, ou seja por outros aparatos humanos, mas pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Amém. Obrigado, Senhor, também pela oportunidade que o Senhor me deu de conhecer estes irmãos, de poder estar aqui com eles, de poder influenciá-los e receber a influência deles também. Amém. Louvado sejas, ó Deus. Nos ajuda a nos consagrarmos a Ti, Amém. para que um dia, ainda que nós não nos encontremos mais aqui,
nós possamos nos encontrar nas mansões celestiais. Amém. Naquele grandioso e maravilhoso dia, lá diante da tua presença no mar de vida, cantarmos juntos louvor e adoração ao teu nome. Amém. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém.